Olá, mais uma vez estamos aqui compartilhando a palavra e aprendendo juntos sobre a renovação da nossa mente, sobre a palavra de Deus. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque a palavra diz, crescei na graça e no conhecimento. Então nós estamos aqui juntos fazendo isso. E hoje eu quero falar sobre a oração em línguas. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração, em nosso espírito, E depois tem o batismo no Espírito Santo. E a primeira manifestação do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas, é o falar em línguas, que é um dom de Deus para nós. E esse dom veio para edificar a nossa vida. A palavra de Deus diz, e eu vou compartilhar alguns textos para a luz da palavra de Deus, para que não fique só em minhas palavras, mas a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento aqui é a palavra de Deus. E lá em 1 Coríntios 14, eu vou ler alguns textos aqui. Em 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, esses mistérios, você está orando a vontade de Deus para sua vida. A gente não tem a consciência do que a gente está orando, e é exatamente por isso. Porque se a gente for orar com a nossa alma, a gente acaba orando as coisas que nós queremos, que nós estamos desejando. Mas quando a gente ora no Espírito, nós estamos orando a perfeita vontade dele. Porque Deus tem o melhor para nós. Lá em Jeremias 29:11 fala sobre os planos de Deus para nós. Planos de bem, planos para nos fazer prosperar, planos para nos dar um futuro, uma esperança. Então Deus tem planos de bem, planos melhores para nós, planos melhores do que os nossos, que a gente muitas vezes programa, prepara e muitas vezes a gente nem sabe se é a vontade de Deus, E algumas vezes acaba não saindo como a gente planejou. E continuando aqui, a importância desse dom para a nossa vida, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente ter maturidade, porque orar no Espírito, quando estamos orando a perfeita vontade de Deus, a palavra diz que nós nos edificamos a nós mesmos. Então, para uma edificação interior, para uma maturidade, buscando o que Deus realmente tem para nós. Continuando aqui em 1 Coríntios 14, pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então eu entendo que a nossa alma se aquieta e a gente está orando ali, que é a vontade de Deus para nós. E a gente praticando, desenvolvendo isso como um novo hábito de vida, porque seguir Jesus é um novo estilo, é um estilo de vida. Você deixa as coisas velhas que já se passaram e eis que tudo se fez novo, porque você nasceu uma nova criatura no Espírito. Então o nosso Espírito é novo, a nossa alma ainda precisa ser renovada, transformada, como diz lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nessa renovação, eu vou crescendo na graça e no conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é Jesus, porque antes ele era o verbo, como diz lá em João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, então o verbo é Jesus. Isso é muito importante para a gente gravar isso em nosso coração. Então quando você está olhando para a Bíblia, meditando na palavra, você está conhecendo Jesus, você está falando com Jesus. E o Espírito Santo, que já habita em você, que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele vem te revelar, porque não adianta eu conhecer toda a palavra de Gênesis a Apocalipse só por informação, mas por revelação. E quem traz essa revelação é o Espírito Santo. Por isso não podemos ignorar a ação do Espírito Santo em nós. E o orar em línguas, e o Espírito Santo que dá a língua para a gente desenvolvendo, não é uma outra língua de uma outra nação. É a língua dos anjos. A gente fala mistérios, não é você ser bilíngue, uma outra língua de outro país. É a língua que Deus
que o Espírito Santo dá para nós. Como foi lá em Atos 2, onde ele veio como línguas de fogo e foi dando o que falar ali a cada um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E continuando aqui, e ainda em 1 Coríntios 14, 18, Paulo fala assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo tinha noção do como ele era edificado orando em línguas, usando esse dom que Deus nos deu. E isso é para nós ainda hoje. Está aqui na Nova Aliança, está aqui no Novo Testamento. Então que a gente possa praticar. E eu vejo que muitos de nós cristãos ignoramos bastante o orar em línguas, esse dom. São vários dons que o Espírito Santo nos dá. E esse é um deles para edificar a nossa vida. Então que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia. Em tudo que você for fazer, você pode estar orando em línguas. Você sabe que você está se edificando e orando a perfeita vontade de Deus. Ok? Então aprendemos um pouco mais hoje. Até o próximo vídeo.